Uma boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu tô trazendo uma matéria para vocês que eu recebi de uma irmã, né? Agradeço ela por ter postado. Ela sempre posta informações aí no nosso grupo do Telegram muito importantes e que o Eterno a abençoe. E uma que me chamou muita atenção, né? Eu quero ler para vocês é essa matéria que tá no R7, na Record, né? Um pedido do rei Charles III ao parlamento britânico que permita que os irmãos dele exerçam funções de rei na sua ausência. Ou seja, isso hoje é estendido só a duas pessoas, né, que são os parentes próximos, no caso a esposa dele, a Camila. Na ausência do Charles, ela seria então a rainha consorte, né, ela desempenharia as funções por causa que ele está ausente. E o outro seria o William, né, o seu filho e o que é o herdeiro direto do trono. Sempre foi assim, né? Então é sempre o segundo que exerce as funções caso o primeiro esteja ausente, nunca teve alteração. Só que com o pedido, Charles está querendo mudar uma lei. Veja só, Charles III pede ao parlamento britânico que permita que irmãos exerçam funções do rei. Com exceção das decisões mais importantes, os familiares do monarca poderiam ter responsabilidades em caso de ausência do líder. Vamos lá. Aí está o Sir. O rei Charles III pediu ao parlamento britânico nesta segunda-feira, dia 14, que altere a lei para permitir a mais dois irmãos dele que atuem durante sua ausência, adicionando-os a um grupo que atualmente inclui o irmão em desgraça, o príncipe Andrew. Em uma declaração a título do rei, lida na Casa dos Lords, a Câmara Alta do Parlamento, Charles, que nesta segunda-feira completou 74 anos, pediu que o número de conselheiros de Estado fosse ampliado para que sejam incluídos a irmã, a princesa Anne, e o irmão mais novo, o príncipe Edward. Os conselheiros, que podem atuar em nome do monarca em caso da ausência na realização de todas as funções, exceto as mais importantes, como nomear um novo primeiro-ministro, é um passo, né? Isso aí é um passo. Se Charles tiver decidido a ficar ali só para nomear um ministro básico, ou alegar aí que tá mal de saúde, ou que, né, vai se ausentar por problemas pessoais e etc. Então, nesse caso, o rei será, né, o seu filho, e ainda, além dele, ainda terá outros reis. Terá o irmão mais novo, que está envolvido em caso de escândalo sexual, né, porque ele era amigo íntimo de Jeffrey Epstein, né? É, a mídia quer esconder, quer abafar, mas ele é um, né, não pode falar a palavra aqui, né? Se encontrava na ilha deles lá, a ilha de culto a Moloque, culto aos deuses estranhos, aos demônios, com criancinhas, né? Imagina um ser desse sendo o rei, né? O povo criticou bastante. Olha só. São selecionados entre a esposa e os 4 adultos seguintes na linha de sucessão ao trono. Atualmente isso significa que, além da esposa de Charles, Camila e do filho mais velho e herdeiro, o príncipe William, o grupo compreende o filho mais novo do rei, o príncipe Harry. Ou seja, vai estender mais, ou seja, o Harry que nem tá mais cumprindo as funções reais, então ganharia status de rei. O Harry passaria a ser rei na ausência do Charles, ele também tem esse direito de ser rei. Veja como as coisas se alteram no mundo, né? Você vê como que isso aqui não é ideia de outro, é ideia do Charles. E eu vou ler um texto nas escrituras para você agora que você vai compreender que nós estamos muito próximos de vivermos coisas muito interessantes. Então, neste caso, se essa lei no parlamento for aprovada, e vai ser, porque quem manda no Reino Unido é o rei, tá? Os ministros, eles obedecem, eles servem ao rei, quem manda é a coroa. Neste caso, o grupo compreende o filho mais novo, Harry, o príncipe Andrew, e a filha mais velha de Andrew, a princesa Beatrice, também ganharia o status de rainha. Isso tem gerado críticas por parte de alguns comentaristas, pois nem Andrew nem Harry desempenham mais funções oficiais da realeza. Andrew foi destituído da maioria dos títulos reais e afastado dos deveres devido a um escândalo em torno da amizade com o falecido financista americano, o Jeffrey Epstein, um agressor, né, condenado. O príncipe fez um acordo em um processo nos Estados Unidos no qual foi acusado desse problema aí. Então vamos lá, né?
Enquanto isso, Harry deixou os deveres reais em 2020 e se mudou para a Califórnia com a esposa Meghan, que já estão alegando que o Harry parece que já está em processo de divórcio, né? Isso aí são tabloides falando, né? Canais de fofoca. Nada confirmado, nem ele nem ela confirma nada. Mas bom, né? Dado que falam que ela é uma sociopata, né? Para garantir a eficiência contínua dos negócios públicos, quando eu não estiver disponível, isso aqui é o Charles falando. Para garantir a eficiência contínua dos negócios públicos quando eu não estiver disponível, como quando estou desempenhando funções oficiais no exterior, confirmo que ficaria mais satisfeito se o parlamento considerasse adequado que o número de pessoas que podem ser chamadas a atuar como conselheiros de Estado fosse aumentado para que sejam incluídos minha irmã e meu irmão, disse o comunicado do rei. A mudança exigirá que o parlamento britânico altere os termos da lei de regência. Tá aí, né? Então, uma lei será alterada e vai estender-se a função real, né? Além do Charles III, nós teremos aí mais alguns reis, né, na sua ausência. Então, o irmão dele, o Andrew, esse não tem dignidade nenhuma para exercitar o cargo, né, de rei interino. A princesa Anne, ela é muito respeitada, ela é muito elegante. Acho que ela, aparentemente, eu tô falando assim dentro dos nossos padrões, viu, irmãos? É claro que essa gente aí são gente estranhíssima, né? Tanto é que o orgulho do Charles III é que ele é descendente de Vlad, o Empalador, né? O Conde Drácula. E a segunda casa que ele mais gosta de ficar é lá na Transilvânia, né? Na Valáquia, atual Romênia. Casa de Vlad, do Drácula, né? Vocês já sabem pra quê, né? Por que eles se orgulham disso? O que é que eles fazem no oculto? Só que com isso, né, nós vamos ter aí um aumento, tá vendo? Um aumento. Então, isso aqui é muito interessante porque essas pessoas ganham funções e ganha-se poderes na ausência de Charles. Até mesmo o Harry, que nem mais faz parte não desempenha mais funções reais. Isso não significa que o Harry não tem direito ao trono, ele ainda possui direito ao trono, tá? Ele é o sexto na linha de sucessão ao trono, ele tem direito sim, se todos antes dele vierem a ser obliterados, ele tem direito, ele assume o trono, mesmo não merecendo. Vamos para um texto das Escrituras Sagradas. Daniel 11:21 traz uma profecia, né? Depois, nas batalhas do rei do norte e do sul, e depois que Roma, quando Roma toma, né, começa a ser influente, toma o Egito, toma o norte, nessa situação acontece o seguinte em Daniel 11:21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E aí começa sua onda de destruição. Então, as escrituras dizem que ele não tem dignidade real, ele não merece a função qual ele vai desempenhar, né? E aí tá, olha só. Daniel 8:23-24 diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, ele não vai ser rei pela sua própria força. Ele não vai conquistar o título, ele não vai herdar o título de forma digna, não vai ser pela mão dele, não vai ser pelo direito dele. Alguém o porá lá, ou alguns o darão esse cargo, este poder, não vai ser nomeado pelo povo, não vai ser de forma digna, nem pela força dele, nem pela capacidade dele. Ou seja, ele será posto lá e destruirá maravilhosamente e prosperará.
e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. No caso, ele vai se levantar contra o próprio Yeshua, e ele vai ser destruído, ele vai ser aniquilado. Deixo para vocês essa matéria tão importante, né, para a gente perceber que alguns pontos da profecia que as escrituras falam, como que nós vamos ter 10 reis? E como que vai surgir esse rei no mundo que as escrituras dizem que não tem dignidade real? Né? A gente começa a olhar e observar que o mundo está caminhando, irmãos, para 10 blocos econômicos. Tá bom? 10. E né, a profecia lá de Isaías 23, que Deus fala que haverá paz, né, que o tempo de uma rainha, o tempo de um rei, haverá paz e tranquilidade no Império Britânico de 70 anos, na casa de Tiro e Sidom, os herdeiros, né, dessas riquezas, e após isso eles voltarão ao seu comércio com as nações do mundo inteiro. Então vai vir uma quebradeira e eles vão restaurar o sistema inteiro, tá bom? Novamente, mas aí vai se levantar pela última vez para serem destruídos para sempre. E a Bíblia diz que eles vão amontoar muitas riquezas, mas não para eles. Nós, o povo de Deus, é que vamos tomar essas riquezas e vamos herdar tudo para sempre. Então deixo para vocês essas matérias. Fiquem atentos a este mundo, porque muita coisa vai mudar e 2023 promete. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.